Então vamos lá, o que acontece? Investir na Bolsa de Valores nem sempre é extremamente simples, né? A verdade seja dita, quando a gente começa a investir, você faz um investimento em uma ação, começa ali, colocou um dinheirinho e tal, ela começa a cair, bate um desespero. Bate ou não bate, Vandinho? Nossa, demais. Bate um Você fica desespero. olhando os gráficos ali, você fica maluco. Fica malucão. Você tá falando muito baixo, o povo tá comentando aí. Vou tentar falar um pouco mais alto. Então é isso. Então o que acontece? Aos poucos, né, essa mudança no preço das ações, ela deixa de incomodar, você vai passando a não mais frequentar aquilo ali, mas ainda bate aquele receio, afinal você investiu em uma empresa e lá no futuro você pode sim colher bons frutos, aquela empresa pode sim crescer, se apresentar como um bom negócio, mas muitas vezes você pode também esbarrar no futuro em uma empresa que não deu certo, o projeto dela não funcionou. Você fala, Raul, isso existe? Pô, é só o que existe, né? Imagina os investidores aí de Blockbuster, aquela empresa que era a maior empresa de aluguel de filmes aí, que você ia lá, pegava a sua fita cassete, os mais jovens não têm nem ideia de que é isso, né? Pegava a sua fita cassete, pegava ali um DVD para alugar, depois disso surge o streaming e acabou com tudo. Por mais que aquela empresa fosse sustentável, fosse interessante na época dela, ela acabou sumindo. E a gente tem alguns detalhes ali que a gente pode se apegar neles, que fazem com que seja menos possível você chegar nesse trauma lá na frente. Então o que você pode fazer? Escolher uma empresa que seja lucrativa há muitos anos, escolher um setor que seja perene, ou seja, que exista há muito tempo, né? Quem investiu no setor de fita cassete ali estava investindo na tecnologia nova, porque aqueles filmes em fita era pouco. Depois DVD era uma tecnologia nova de novo. Quando você investe nessas novas tecnologias, você está mais exposto ao risco. Raul, então eu que invisto em redes sociais, eu estou mais exposto ao risco do que o cara que investe numa montadora de veículos? Com certeza, né? Você que investe numa montadora de veículos elétricos, você está mais vulnerável que quem investe numa montadora mais clássica. Porque por mais que essa empresa tenha agora, por exemplo, a Tesla, adoro Tesla, tá? Sem falar mal da empresa. Mas por mais que essa empresa tenha agora uma nova tecnologia dos veículos elétricos, etc., quando todas as outras adaptam essas diferenças, a gente volta para aquelas marcas mais tradicionais. Então, assim, entre ter uma Ferrari elétrica e ter um Tesla, o que eu vou preferir, né? Você pode pensar sobre isso. Algumas pessoas falam, eu vou preferir um Tesla, com certeza. Eu não sei se isso seria a maioria das pessoas. Então, a gente tem esse efeito que a tecnologia é muito inovadora, mas rapidamente ela é copiada e a empresa que desenvolveu a tecnologia acaba ficando um pouco para trás. Então, investir na perenidade é sempre melhor, porque são empresas que elas se acostumaram a se adaptar ao mercado. Não é que essas empresas não enfrentaram revoluções tecnológicas, né? A Ford fabricava aqueles carros com rodas fininhas e etc. E depois a Ford fabricou o Mustang. E agora ela vai fabricar o carro elétrico. Então ela provou que ela tem uma capacidade de adaptar e ganhar das concorrentes que inventaram essas tecnologias, né? Algumas sobreviveram, outras criaram tecnologias também contra a Ford ali, mas ela conseguiu sobreviver a essas mudanças. O tempo é uma coisa que ajuda muito, a gente chama isso de efeito Linde, se você quiser pesquisar um pouco mais. O efeito Linde, ele diz que uma coisa que existe há 100 anos, por exemplo, ela tem pelo menos mais 50 anos aí de chance de durar ao longo do tempo. Aí você fala, Raul, mas o prazo nunca vai acabar dessa forma, né? Mais ou menos, é porque, assim, seria não de... A partir da data que ela começasse a se destruir, ela teria pelo menos mais metade desse tempo ali ainda existindo, né? A passos mais complicados, a partir do momento que ela começasse a se deteriorar. É uma coisa um pouco mais complicada de explicar aqui, mas é uma coisa que ajuda você a investir mais conscientemente. Então, se a empresa tem um bom lucro, né? Se é lucro consistente, ele 10 aninhos de lucro, é um lucro consistente, 20 anos tem empresa que tem algumas que nunca deram prejuízo, é um bom sinal. Se a empresa tem aí uma perenidade, se o setor dela está com a humanidade há muito tempo, ela pode também contribuir com isso. Algumas coisas também, a marca ser forte, uma empresa que tem um bom market share, isso pode ajudar. Mas hoje eu vou falar aqui 3 ações da minha carteira, que é a carteira pública aqui do canal, você pode assistir o Na Reta, tem um programa aqui, eu criei uma carteira só para o canal, pra gente não ficar só falando, né, fazer realmente o que a gente faz. Tem 3 empresas da minha carteira em especial, que são brasileiras, eu quis falar aqui de empresas brasileiras. Tem outras estrangeiras, se esse vídeo der certo eu posso trazer essas empresas, eu sei que muita gente está focado em investir internacional agora, que eu tenho total confiança que elas estarão aqui ainda quando eu morrer, né? Eu invisto totalmente sem medo, eu sei que são bons negócios e eu quero conversar um pouquinho sobre eles hoje. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz? Likezinho na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, né? O cara que é Sardinha Raiz, ele deixa o like antes do vídeo começar, é que vocês nem entendem essa dinâmica. O cara, ele nem viu o vídeo e deixa o like, porque ele sabe que é bom. Agora você que não é, o que você vai fazer? Segura a mãozinha, não quero o seu like agora. Você vai fazer o seguinte, se alguma informação nesse vídeo, putz, me agregou, me trouxe uma informação, o vídeo foi bom, aí sim você considera deixar o like, se inscrever, porque eu não quero like por pena não, hein?
A gente tem alguns setores que tradicionalmente na sociedade, a primeira empresa da carteira aqui que tem a ver com isso, que tradicionalmente na sociedade são setores que é difícil do cara se livrar ali. O que o ser humano sempre fez por essência? Essas são algumas coisas que é difícil. O que o ser humano sempre fez por essência? Fora a religião, por exemplo. Comida, né? Sempre comeu. Comeu. O que mais? Pô, aí você me pegou. Ficou doidão. Sempre. Toda a civilização humana desenvolveu um jeito de ficar doidão. É verdade. A gente fala assim, parece que é uma defesa das drogas e tal, mas não é isso. Toda vez que você pega uma tribo indígena de alguma maneira, ali tinha algum tipo de álcool que os caras faziam, né? Às vezes mastigando coisas e gerando álcool, às vezes alguma fruta que era consumida de alguma maneira. Veneno de sapo, mas veneno de sapo vão ter processos religiosos que são utilizados por algumas tribos. É importante não misturar, mas tem uns que é pra ficar doidão. Até golfinho gosta de ficar doidão. Eles mordem o baiacu, sabia? E larga o baiacu, passa a bola ali do baiacu um pro outro pra ficar doidão. Elefantes comem amarulas. Então, assim, é natural do mamífero, de alguma forma, uma fuga da realidade. A gente não sabe muito por que isso, tem diversos estudos que mostram isso, mas todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, todo mundo gosta ali de fumar um cigarro às vezes, né? Não é que você, Raul, eu não faço todas as coisas. Claro que não, mas alguma delas você faz, né? Alguma coisa que te tire, de certa forma, dessa realidade, ou alguma coisa que seja tóxico ao seu corpo, mas que te provoque boas sensações. Então, é natural isso. E aí, por isso, eu invisto em Ambev. Ambev, a Bev 3 aí, é a maior cervejaria do Brasil, a maior do mundo, na verdade, se a gente for ser realista aqui. E a Ambev, ela tem uma capacidade muito interessante quando a gente observa historicamente. Primeiro, setor perene, né? O álcool é um setor completamente perene. Raul já teve proibições do álcool, realmente, nos Estados Unidos, né? Os países muçulmanos, mas dentro do Ocidente é quase uma regra, uma norma. Nem todo mundo bebe, mas é uma coisa que a gente convive com a bebida durante muito tempo e provavelmente vai conviver por muito mais tempo ainda, né? O cigarro foi muito demonizado, mas a bebida alcoólica, apesar dos malefícios, ela ainda é relativamente normal, encontrada em qualquer ambiente. Acho que existiu no começo do crescimento do protestantismo no Brasil, existiu uma perseguição mais forte com o álcool, né? Algumas pessoas ali começaram a ter um problema com o álcool, mas logo depois a maior parte das vertentes ali religiosas protestantes começaram a dessensibilizar quanto a esse assunto, né? Falou assim, ok, embriagar não, realmente, biblicamente, né, não é bem-vindo, mas uma pessoa que faz uso ali de uma lata de cerveja no fim de semana, assistindo um jogo de futebol ou um vinho com a esposa, não é uma pessoa danosa para a sociedade, nem que está provocando nenhum prejuízo, né? Então a gente teve essa perseguição no começo, depois foi abrindo mão. Hoje em dia, Raul, na minha igreja não pode, tudo bem, você não precisa beber, mas a gente tem que concordar que é perene, né? Todo mundo tem algum tipo de bebida alcoólica, mesmo nos países que são proibidos também, ironicamente, né? As pessoas bebem também. Tem as bebidas tradicionais dos países que são proibidos, né? Você pega ali Araque ou Ouza, são bebidas tradicionais de países ali que, inclusive, são muçulmanos, alguns deles, né? Então, tudo isso culmina nessa ideia. E aí, por que a Ambev? Porque eu poderia investir em qualquer empresa de bebida alcoólica, né? Existem empresas, tanto fora do Brasil quanto aqui dentro do Brasil, de bebida alcoólica. Mas a Ambev, ela tem uma capacidade muito interessante. Ela é administrada por um grupo chamado 3G Capital, que é do homem mais rico do Brasil há algum tempo, né? Ali o trio, né? Jorge Paulo Lemann, o Sucupira e o Marcel Telles, né? Então, são 3 investidores ali, inclusive o Warren Buffett, o único sócios que eles têm brasileiros são esse trio, sabia? Investiram na Heinz. Junto com esse trio aí, são respeitadíssimos, são conhecidos por uma excelente gestão, extremamente enxuta, não são perdulários, né? Não, você não vai encontrar a foto deles gastando rios de dinheiro ou agindo de maneira espalhafatosa. Se você observar um investidor, vou te falar isso, um empresário da empresa que você investe ali. Então, eu vou investir em determinada empresa. O CEO dessa empresa, se ele for um cara muito perdulário, famoso por passeios de iates gigantescos expostos, né, na internet ali, dirigir Ferrari, beber com sei lá quem, aparecer com paniquete, toma um pouco mais de cuidado, porque normalmente esses caras são assim também nas contas da empresa, sabe? É um traço de personalidade, então eu sempre tomo cuidado com isso. Eles já são super reservados, são homens muito mais tranquilos, muito mais calmos no dia a dia ali, não tem essa exposição massiva, conseguiram passar o bastão pra frente, tem uma nova legião de pessoas formadas por eles que são muito bons, tem uma grande influência no país, trabalha aí com a Endeavor, colabora com empresas, startups, né? Cara, adoro o 3G Capital, a administração é extremamente enxuta, apesar das críticas que eu tenho à Ambev, já fiz no passado, corrigem muito rápido, falei, né, tava se desligando da internet e tal, já fiz vídeo aqui batendo na gestão da Ambev quando a Heineken começou a entrar no Brasil. E muita gente critica esse vídeo, mas se você ver todas as considerações que eu fiz, que foi a pulverização das marcas, que era importante para eles fazerem, parar de investir tanto em futebol, começar a investir mais em internet, todas essas coisas, trabalhar o público mais jovem, shows, festivais, tudo isso foi implementado pela Ambev, tudo isso. Eu tenho um vídeo que era só falando ponto a ponto os erros da Ambev, e aí me criticaram
focaram, e a Ambev fez exatamente isso. Você comprou o Zé Delivery, falei, porra, tá distante das startups, tá distante do serviço do consumidor, só tá focando nos velhos de boteco que fica bebendo cerveja, é bacana, só que esse é o consumo de hoje. Ninguém mais quer esse tipo de comercial da bebida, não funciona mais, né? Quer trincar 3 mulheres de biquíni, o cara bebendo Nova Skin falando que é maravilhoso, ou bebendo uma Skol falando que é maravilhoso. O jovem hoje precisa de uma coisa que atende mais ele ali, né? Inclusive, ainda vou dizer pra vocês, ainda não chegamos no nível que a gente precisa pra essa nova geração consumir cerveja ainda. Ela ainda é uma bebida de gente com mais de 25, 26 anos, né? Essa geração que tá começando a beber agora, de 18 anos, eles precisam de bebidas mais refrescantes, eles precisam de bebidas que não engordem tanto, a quantidade calórica da cerveja ainda é muito forte, o pessoal tem um apego com o corpo terrível, assim, né? Então, é muito mais isso. Eles têm um paladar muito mais infantil do que o da nossa geração, estão acostumados com balinha, com coisa, por isso que eles gostam tanto desses pendrive, porque é tudo saborizado. Então, a cerveja ainda não chegou nesse público. A Ambev tá começando a desenrolar, colocou a gin tônica. Eu tinha falado daquela vez, inclusive, não tinha percebido o consumo de gin tônica, né? Eles vendendo água tônica loucamente, não tinha trabalhado os sabores ainda. Então, tinha muito problema ali e a Ambev corrigiu isso muito rápido e mostrou mais uma vez que a gestão continua ativa. Então, é uma empresa que eu gosto muito de ter em carteira, a Bev3, né? É uma das minhas empresas favoritas. Se você observar, quem não é holder raiz não consegue manter. Quem não é investidor fundamentalista, né, de longo prazo, tentando parar de falar essa palavra em inglês, não sei pra que a gente fala isso, né? Investidor de longo prazo, tão bonito, longo prazo, pra que holder, né? Então a gente observa aqui, quem investe em Ambev, pô, nos últimos, ó, se você pegar a Ambev desde 2013 até agora, a ação praticamente não saiu do lugar, tem uma queda aí de 10,30%, né? É uma empresa muito estável, só que tem uma captação de mercado já muito grande, 246 bilhões, ela caminha igual um elefantão, é aqui, ó, puf, muito devagar, paga dividendos muito pequenos, então não existe esse estímulo todo para investir em Ambev. Só que eu sou um investidor da sobrevivência, né? Eu gosto realmente de empresas que têm um potencial de crescer, de dominar mercado, acho legal, mas uma empresa que sobrevive no mercado, agindo bem e com muita capacidade, como é a Ambev, de reação, belíssima administração realmente, e agora inclusive mudou o nome aí para Ambev Tech já nas partes internas, tá sabendo isso aí? Eu tenho informações, eu converso com os trainees aí da Ambev, conversa. Que isso, tá aí, Ambev Tech mudaram o nome lá dentro, os caras estão com uma gestão aí vindo muito focada em tecnologia, muito focada nesse tipo de processo, tomar decisões mais inteligentes. É difícil fazer o Brasil beber mais cerveja. Para o consumo de Ambev crescer, é só isso, porque é 69% do mercado de cerveja no Brasil já, empresa extremamente estável, agora ela vai ter que ir para outros mercados. Essas bebidinhas aí que tá faltando. Bora, galera. Bora empurrar isso aí pro resto do mundo, botar agora os europeus para tomar Ambev. Um negócio é esse, já tomam, né? A Anheuser-Busch Interbrew aí, também é o mesmo grupo, mas a gente precisa da Ambev brasileira agora alastrar aqui. Já comprou Budweiser, já comprou tudo, agora é arrebentar com tudo. Bora acabar com esse negócio. Tem que, o quê? Fazer uma bebida à base de uísque pra gente invadir a Escócia. Brincadeira, chega. Emocionei. Mas é isso, eu adoro Ambev, quis falar pra vocês aqui que eu invisto sem medo, cara. Tenho certeza que quando eu tiver 70 anos ainda vai existir Ambev ainda, com toda a tranquilidade. Eu tenho tranquilidade de dizer isso. Se um dia a Ambev deixar de existir, você pode vir aqui e rir da minha cara. Então, outra empresa, segunda empresa aqui, que, cara, pra mim é uma empresa maravilhosa, é a famosa WEG, né? Fundada aí pelo trio Parada Dura também. Como é que é? O Werner, o Egon e o Geraldo, que é o nacional brasileiro aqui, raiz. Eu sou Geraldão, Tim Geraldo nesse WEG aqui. Cara, a WEG começou, né, como empresa Eletromotores Jaraguá, fundada lá na cidade de Jaraguá do Sul. Os caras transformaram a cidade praticamente. Tem um histórico muito forte. É muito louco você ver a história da WEG, porque é uma empresa que surge ali com coisas tão básicas, né? Um cara ali administrador, o outro que manjava mais de motor. Parece ficção, de tanto que... Acho que eles deram uma dourada nessa pílula, porque não faz sentido, cara. Aí começam ali a empresinha, não encontram mão de obra. O que é que os caras pensam? Vamos treinar as pessoas da cidade para poder trabalhar aqui, né? O pessoal fala que você nasce em Jaraguá, você já ganha uma carteira de trabalho assinada pela WEG já. É, porque eles contrataram muita gente na cidade, tem essa fama. E tem algumas empresas que fizeram muito bem para uma cidade. Jaraguá é muito grata à WEG. Você que é de Jaraguá aí, comenta se é verdade ou não o que eu tô falando. Eu já fui em Jaraguá do Sul. As pessoas são muito gratas à WEG, porque melhorou muito a qualidade de vida do lugar, deu muito emprego para muita gente. Então, a WEG começou ali com isso, instruiu as pessoas e tal. Cara, pouco tempo depois, cara, a WEG já estava fazendo IPO. Pouco tempo depois da fundação. Então, pouquíssimo tempo depois, pega dinheiro do mercado, começa a exportar
se transforma hoje em uma das maiores multinacionais do Brasil. É bizarro. Uma empresa que é brasileira e que ela não é uma vendedora de commodity, né, cara? Não é uma exportadora de carne e tal. E olha só, não tem nada de errado com pertencer ao agronegócio. Hoje o agronegócio já tem muita tecnologia e tal. Mas aqui no Brasil é tão pouco. Eu espero que vocês entendam isso, que não é uma crítica ao agronegócio, não é uma crítica ao Brasil, mas é que a gente tem tão pouco exemplo, né? É por isso que a gente se apega nos poucos que tem. A Embraer, a WEG, Leve 3, são empresas que realmente exportam não só tecnologia, como são grandes indústrias, cara. Os caras constroem, tem indústria em outros países do mundo, tem plantas industriais em diversos países do mundo. Tá aqui levando o Brasil para fora, né? E aí podia ter ficado satisfeita com o motor elétrico, se tornou uma das maiores empresas de motores elétricos do mundo, que é utilizado em geladeira, é utilizado em tudo quanto é coisa. Você não sabe, né, para que serve motor elétrico às vezes, mas é utilizado em muita coisa. Inclusive hoje em dia em ônibus, em, cara, diversas coisas. Mas podia ter ficado satisfeita aí, começa com geração de energia, investe em indústria 4.0. É assustador, investe em inteligência artificial. E é uma empresa que ela tem tanta inovação no DNA, investe tanto em pesquisa e tecnologia, que a gente praticamente não conhece a WEG que vai existir daqui 5 anos. A gente não conhece. Se você pega no histórico da WEG, né, uma das coisas mais lindas que você vai ver, você vai pegando o DRE ali e você vai observando que a cada média de tempo vai trocando a fonte de onde está vindo o dinheiro. Então, a cada 5 anos ali, 50% da receita são de produtos que foram criados no máximo há 5 anos. Então, é sempre produtos novos. Tinta, verniz industrial, sei lá o quê. É inovação ou morte, parece o lema da WEG, sabe? Ou a gente vai pra frente ou não vai pra lugar nenhum, né? E tem funcionado muito bem. É uma empresa que eu gosto bastante também. Não são empresas que eu tô aqui falando, você tem que investir nessas empresas. Não é isso, tá? Isso aqui não é uma recomendação de investimento mesmo, porque eu não tô citando números. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô citando empresas que eu invisto mesmo e sem medo, explicando por quê, né? O que tem dentro dessas empresas, do que elas são feitas, né? Que elas são feitas de muita coisa, mas principalmente material humano muito valorizado. Uma das poucas empresas que tem pesquisadores contratados dentro da empresa, quase não tem hoje em dia pesquisa, né, de inovação, no geral, na maioria dos países, muitas vezes pública, dinheiro, incentivo estatal, isso aí, mesmo sendo liberal, a gente tem que reconhecer, né? Os países que investem em pesquisa privada são poucos aí, e as empresas que investem em pesquisa privada são muito poucas também, né? Às vezes patrocina, faz um negocinho ali com a universidade, mas o Estado banca muito isso aí, com o nosso dinheiro, é claro, então não é mérito nenhum, mas é verdade que os empresários muitas vezes estão preocupados mais com o dia a dia, mais com o cotidiano, do que com avançar para o futuro. Então a WEG não, a WEG está preocupada com isso. Então a empresa que eu tenho em carteira, assim, na maior felicidade, WEG 3, é uma coisa linda. E aí já beleza, WEG, ela se desenvolve bem, né? Se a gente for olhar ali o histórico dela de crescimento, já é uma empresa que mostra números muito superiores à Ambev. Por quê? Porque ela era muito pequena quando ela entrou na bolsa, né? E ela ficou por muito tempo sendo muito pequena. Ela começa a se desenvolver como empresa, etc., muito recentemente. E a WEG ainda tem muito potencial, que é isso, né? As pessoas já falam, a WEG é uma large cap. E por números, 121 bilhões. Aqui, se a gente observa, WEG aqui tem um crescimento desde que ela tá aqui, desde do histórico que a gente tá pegando, que isso aqui não é desde que ela tá em bolsa, tá? Ela tá em bolsa há muitos anos, tá em bolsa desde 70. Então a gente observa que ela tem 19 mil, dos anos 2000 para cá, 19.146,67% de valorização, distribuiu bons dividendos, hoje uma captação de mercado de 121 bilhões de reais. Aí você fala, Raul, já é gigantesca a empresa de 121 bilhões, né? Vamos pegar outra empresa de outro setor que é muito menor que o setor que a WEG atua. Pega uma empresa americana de processamento de alimentos, tipo a PepsiCo ou uma Coca-Cola da vida, né? A PepsiCo porque tem mais marcas, salgadinho, etc. A PepsiCo tem 279, 278 bilhões de dólares de valor de mercado vendendo salgadinho, água com açúcar e salgadinho, né? E é uma empresa com uma captação de mais de R$1 trilhão, como se a gente fosse jogar em número, porque é 279 bilhões de dólares. Então, a WEG é uma empresa internacional. É lógico, né? É uma empresa pequena atuando dentro de uma das maiores burocracias do mundo, né? Lidando com o custo Brasil, lidando com o fato de ter nascido brasileira, mas é uma das empresas que eu mais gosto, genial. Tem um mundo, velho, de herdeiro no CNPJ. Você tem que ver o tanto de gente que a WEG deixou rica. Você pega o CNPJ assim, vai olhar, participações lá. Egon Werner, né? Voigt aí, que é o sobrenome do Werner. Você vê lá o mundo, velho, de herdeiro. Mas uma empresa interessantíssima, genial ainda, um grande conglomerado do Brasil. Parabéns aí, tanto pra WEG quanto pra Ambev, quanto pra, Leve 3 também, não vai estar citado aqui, mas Embraer, empresa que se propõe a desenvolver esse tipo de coisa. Josp Maxion, de rodas. São empresas, cara, que geniais aí, mas que eu tô falando das que eu invisto, tenho em carteira mesmo, apesar que eu tenho boa parte dessas que eu falei em carteira também. Essas aqui são, acho que as principais que eu invisto também. Então, se eu morrer, a WEG vai continuar existindo por muito tempo. E minhas ações vai ficar lá. Ninguém vai vender minhas açãozinhas de WEG, não. 10 geração pra frente, eu quero passar minhas ações de WEG. Até aparecer meu nome lá no meio do percentual, o povo herdeiro de WEG vai entender nada. Fala, de onde que veio esse cara? Não tem Voigt no nome, não tem... Mas eu vou estar lá. Vou estar lá no... Quando eu comprar 5% da WEG agora, ou seja, 10 geração, porque é muitos bilhões. 5% não é um dinheiro.
Vai dinheiro. A Itaúsa, né? Também é uma empresa que, na minha opinião, é uma das mais geniais do Brasil. Controla o maior banco privado, aí, um dos maiores bancos privados. É o maior banco privado da América Latina. E tem uma questão que muita gente não sabe. Itaúsa hoje está sendo mal vista por conta dos dividendos e tal, mas eu vou falar por que eu invisto nela sem medo, né? O Itaú, ele é um dos maiores bancos, junto do Bradesco, junto do Santander e tal. A gente tem uma revolução tecnológica acontecendo nesse mercado. A gente tem uma série de coisas. Só que se você compara a lucratividade dos bancos brasileiros com os bancos de outros países, e aí aqui você pode fazer várias críticas a isso, inclusive, né? Não tem problema. Você fala assim, porque eles cobram juros abusivos, ou porque influenciaram a política nacional de diversas maneiras, diversas vezes, né, banqueiro? Mas aconteceu, é um fato, né? A gente não tem como ignorar isso. E sim, essas empresas são extremamente lucrativas, mas tem uma coisa que elas são geniais também. Elas sempre colocaram, né, todos esses bancos, apesar de ser uma concentração de bancos, por que esses bancos precisavam de implementar tanta tecnologia no Brasil? De a gente ser um dos países que mais usa cartão de crédito, da gente ser um dos países que mais tem maquininha, né? Da gente ser um dos países que menos usa moeda física. Por que eles precisavam fazer isso? Digitalizar o dinheiro? Pra quê? Não sei, não vem muito na minha cabeça. Eles não precisavam, eles tinham um mercado garantido, eles tinham um monopólio do mercado dividido. Não é um monopólio, não é um oligopólio, pouquinhas empresas ali. Então eles tinham um monopólio de mercado. A questão é que essas empresas realmente também têm aqui um DNA muito de tecnologia, muito de pesquisa, muito de inovação no sistema financeiro. Trouxeram para o Brasil boa parte das inovações que existem no mundo. O Brasil tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do planeta. Cara, você vai na França, vai na Itália, até hoje a galera ainda usa muito dinheiro de papel. A galera tá no século passado, as maquininhas demoram a passar. É um rolê, aquelas máquinas grandes, negócio complicado. Passa! Hoje passa cartão em todo lugar na Europa, mas assim, em todo não. Na maioria, 70%. No Brasil é 100, talvez. Até morador de rua hoje em dia tá aceitando Pix já, o negócio. Então, tem o Pix, pô. Então, assim, é um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo e muito por conta dos bancos brasileiros. E aí tem uma exceção que eu acho que é o Itaú. Ele tem assertividades muito grandes, assim. Ele sempre foi um dos que mais se preocupou com a concorrência. Ele não é cego para a concorrência. Se o Bradesco faz qualquer melhoria de qualquer coisa, o Itaú vai lá e faz igual. Isso quem controla, a controladora do Itaú, é a Itaúsa. Então, qualquer coisa que acontece, assim, o Bradescão lançou alguma coisa, puf, copiou. Sei lá quem fez alguma coisa, puf, copiou. Lá no outro lado do mundo, sei lá quem tá fazendo uma carteira de crédito diferente para empresa, copia. Qualquer coisa. Foi o primeiro, já criou sei lá quantos bancos digital. Quando ele viu a XP começando, cara, olha que loucura. A XP era uma corretorazinha, fundo de quintal, benchmall ali, era badeco na época ainda, molecão, tá ali no Rio Grande do Sul fazendo baguncinha. Vem o Itaú pouco tempo depois, começou a crescer, começou a chamar atenção, compra 49% do banco. Só não comprou 51% porque não podia tomar o controle. Olha o que a XP é hoje, né? Então, assim, é uma capacidade de ver qualquer coisa, parece que tem olho no meio da cabeça inteira, assim, e tá olhando, você mexeu o dedinho, tá te comprando, tá te engolindo, é tudo. E a XP pegou um pouco desse DNA do Itaú e se deu muito bem no mercado por conta disso, né? Então conseguiu sempre proteger muito bem as áreas dele. Tipo assim, ele mexe no de todo mundo, você mexe no dele, ele revida. Então o Itaú, ele segura muito bem o mercado, controla muito bem a brincadeira, entende de Brasil, sobreviveu aos maiores períodos de hiperinflação, sei lá o quê, comprou os bancos públicos, é um monte de coisa. E aí você pega esses controladores, eles desenvolvem uma empresa, que é a Itaúsa, que hoje compra outras empresas. Então é uma holding que compra outras empresas ali. Hoje investiu saneamento, investiu gás, né, que é o que tem rolado muito, porque a gente tem falado muito sobre o petróleo, né, como é que vai ser o futuro do petróleo e tal. Só que por hora a gente ainda é muito dependente disso. E o gás não é a mesma coisa, porque tem outras formas de ser gerado diferente, né, do petróleo em si para transformar em gasolina e diesel. Então assim, é uma loucura. Os caras estão sempre à frente do tempo, sempre investindo de maneira muito interessante, comprar marcas tradicionais como Havaianas, né, Alpargatas, os caras compraram. Dexco trabalha com infraestrutura também. É uma diversificação, é um trabalho muito interessante. Eu gosto muito de Itaúsa. Prefiro mil vezes a Itaúsa sem distribuir dividendos, comprando empresas, como é o caso que ela está agora. Então essas são 3 empresas aqui que eu acho geniais, assim. E óbvio, né, também são empresas que já não têm amplo crescimento. Se você for observar, agora a Itaúsa tem chance de apresentar um crescimento maior, porque está comprando outras empresas. Acho que dessas empresas que você falou, a Itaúsa é que tá... 127 mil funcionários também é brincadeira, hein? É brincadeira, como diria Mateuzinho. Os investidores compraram muito Itaúsa também, como forma de comprar a ação da Itaú. Isso aí rolou. Eu fiz um vídeo sobre isso até esses dias. Tinha essa confusãozinha mesmo aí que eu falei. E aqui você tem 56% de alta nos últimos anos, desde 2006, já é uma história mais recente. Então é uma empresa que cresce, distribuía dividendos fenomenais, agora parou, graças ao bom Deus, vai investir esse dinheiro, mas distribuía dividendos fenomenais. Teve muita gente que saiu dela. Espero que ela volte a investir no setor de tecnologia. Saudades Itautec, os computadores eram horrível, mas a gente gostava que pelo menos tinha uma marca nacional tentando aí. Bacana, né? Então, também empresa interessantíssima, faz parte da minha carteira também. Agora, o
o que importa no fim das contas não são 3 empresas e tal, é você ter uma estratégia bem definida, é isso que eu falo para vocês. Então assim, se você tá no caminho, se você quer investir de verdade, cara, estuda. Sério, deixa de preconceito. Você estudou tudo que você quis seguir na sua vida, né? Quando é finanças, fala, eu vou ficar vendo vídeo no YouTube aleatório, porque você vê isso aqui para montar uma estratégia não é suficiente. Você precisa de uma grade mesmo, né? Conseguir se organizar. É isso que a gente faz lá na UVP. Eu trago aqui para vocês sempre muito conhecimento gratuito, mas nada substitui aquela educação formal mesmo. Você vai, tipo, uma aula depois da outra, uma aula depois da outra. A gente tem uma próxima turma que vai começar aí. Você pode vir aí no site auvp.com.br, preenche pra gente que situação que você tá, o que você tá fazendo. E lembrando, se você não ficar satisfeito depois de formar nisso aqui, recebeu lá o seu diplominha de formado para pôr no LinkedIn, inclusive, que várias instituições financeiras aceitam já o nosso documento aqui, nosso certificado como qualidade para os funcionários. Outras empresas que não são de áreas financeiras também estão negociando com a gente para que os funcionários façam lá o curso, porque melhora, né? O dever é a pior coisa que existe, não ter certeza do seu futuro financeiro, você dormir bem, é um alívio. Então, a gente está negociando. Então, cara, instituição séria. Você pode vir aqui, ó, no Reclame Aqui, nenhuma reclamação. Se você não aprender, é o meu compromisso com vocês, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode ver aí, todo mundo vem aqui olhar todos os dias, ó, nossos concorrentes passam o dia inteiro torcendo para aparecer um reclamando. Não tem o que perder, né? Não tem. Cara, fala pra mim uma instituição, mais de 4 mil lá vai cacetar, já não tem mais de 5 mil, acho já, que ninguém dos clientes fez uma reclamação, cara. Tô aí te oferecendo, tá? Beijão pra você, te vejo lá, até mais.